Sejam bem-vindos ao nosso novo quadro, o Aprisco Responde. Nós iremos responder as perguntas que vão ser enviadas tanto na DM do nosso Instagram e aqui no YouTube. Fique à vontade, pergunte e nós vamos responder da melhor forma possível. Que Jesus nos abençoe. Qual é o sentido de ser sal e luz do mundo? Pergunta muito boa. Esses termos bíblicos e sentidos figurados várias vezes aparecem na Bíblia para nós. Nós podemos olhar e ver quais são os elementos principais que o sal tem. O primeiro elemento que a gente pode perceber, e a gente usa o sal, é para temperar. A ideia de não apodrecimento do alimento também. E o sal, em pequena quantidade, pode ajudar o terreno, o solo, na plantação e no seu desenvolvimento. Quando a Bíblia usa isso no sentido figurado, traz a ideia para nós que o crente na terra ele veio para evitar, para trazer luz, para ajudar aqueles que estão cegos por causa dos seus pecados a enxergar o seu próprio apodrecimento. Deus nos usa como luzeiro. Então é por isso que nós iluminamos os lugares onde nós vamos e apontamos todas as coisas para Cristo, porque Ele é o Senhor. O que significa escandalizar na Bíblia? Esse termo ele é bom a gente estabelecer porque tem muita gente que acha que escandalizar é o simples fato de você fazer coisas naturais do dia a dia. Tem pessoas que acham que o simples fato de você usar um estilo de cabelo, uma roupa, isso você está escandalizando. Mas quando a Bíblia se refere a escandalizar, e cito aqui o texto de Mateus 18:6, ela cita que escandalizar é você criar uma doutrina ou você levar uma pessoa a errar por um ensino errado que você sabe que é errado e leva ele a cometer. Você está escandalizando, você está sendo pedra de tropeço para essa pessoa. Isso é escandalizar. Então cuidado por aquilo que você faz com sua fé. Talvez você possa estar usando a sua fé de modo errado e atrapalhando outras pessoas, fazendo elas acharem que isso é fé verdadeira. Só sei que são 11h30, eu tô com fome, eu quero merendar. Eu vejo que a Bíblia fala muito sobre perdoar. Mas e se a pessoa continua me machucando e nunca muda? Nossa, isso aí é difícil isso aqui, meu camarada. Pessoal, antes de mais nada, um corte rápido. Tá chovendo. Se tiver algum ruído, aí não é culpa nossa, né? Aí é Jesus aí mandando, graças a Deus, chuva para nós. Volta pra cá. Perdoar é um ato voluntário que você oferece a outra pessoa por graça e por misericórdia. É o mesmo ato que Deus oferece a nós. Você não oferece porque o outro merece. Você oferece perdoar porque você entende que esse ato foi um ato tanto que você recebeu, mas que você agora entrega por graça e por misericórdia. Mas essa pergunta ela é difícil porque você está se referindo ao quê? A perdoar no âmbito do casamento, familiar? Tudo muda de acordo com o contexto. Então, se você precisa no seu casamento perdoar e está com dificuldade de conviver, procure uma ajuda, procure o pastor da nossa igreja, o pastor Alex, que trabalha com casais. Se é na sua família, procure alguém para ajudar na conciliação e lidar com essas coisas. Se é com um amigo e esse amigo só te fere, você não precisa conviver com ele. Mas isso tudo precisa ser visto dentro do seu contexto. É difícil, mas é um ato que a gente oferece por graça e misericórdia, do mesmo jeito que nós recebemos. O que a Bíblia quer dizer quando ela fala sobre unção com óleo? Polêmica! Essa é polêmica. No Antigo Testamento, unção com óleo significava para você consagrar objetos, significava para os profetas ou reis serem ungidos, significava para os reis que eram ungidos como os libertadores do povo. Os sacerdotes eram ungidos quando eram reconhecidos pelas pessoas como sacerdotes. No Novo Testamento, em Marcos 6,13, os discípulos ungiam e curavam os doentes. Em Tiago 5,14, os anciões da igreja ungiam os doentes com óleo para a cura. Em Lucas 7,46, Maria unge os pés de Jesus como um ato de adoração. Percebe? Vários usos. Várias maneiras de olhar, e a unção com óleo você tem que ver dentro do contexto. É claro que hoje em dia o neopentecostalismo trouxe outras características. Tem gente que acha que tem que ungir objetos, tem gente que acha que tem que ungir outras coisas das quais nós entendemos que não precisa. A unção com óleo, dentro de um limite bíblico, ela faz parte apenas como um objeto, como um sinal. No Antigo Testamento, como a presença ou a alegria do Espírito.
Então a gente tem que usar com cautela, não colocando expectativas naquele óleo, mas entendendo que ele é um objeto, um símbolo que aponta para algo maior, que é o Espírito. E é só o Senhor que cura, é só o Senhor que consagra as coisas, é só o Senhor que nos dá tudo que nós temos. Às vezes, quando estou na igreja, sinto que todo mundo tem mais fé do que eu. Isso significa que a minha fé não é verdadeira? Talvez. Ou talvez você ainda não conheceu a Deus de forma suficiente para você perceber que a fé, ela não é por sentimento, por emoções, mas fé é uma convicção que você tem. E quando você tem essa convicção, independente se você está sentindo arrepio ou não, independente se você está numa alegria, numa felicidade, tem dia que não é feliz. Tem dia que ter fé é você apenas obedecer a palavra, por mais dolorosa que tem. Então cuidado com os parâmetros de fé que você tem. Talvez você esteja comparando a uma coisa que não é fé, é simplesmente emoção. Então talvez você não conheça a Deus e precisa conhecê-lo, mas talvez você está só olhando num aspecto errado daquilo que realmente é fé. Ouço muito que precisamos amar os irmãos, mas e quando tem gente na igreja que me ignora ou me trata mal? Ixi! Aí desandou tudo aquilo. Primeiro, esse irmão que te trata mal, ele não é crente. Ele é só mais uma pessoa convivendo no meio da igreja e participando da vida da igreja. Porque quem é crente verdadeiro busca amar o outro. E amar, muitas vezes, é você entender o limite, é entender o momento que o outro passa, é ser mais paciente. Então, se dentro da igreja você está passando por esse momento, significa que talvez esses irmãos não sejam crentes. Procure o seu pastor, procure alguém para te ajudar, procure a própria pessoa, tente explicar, tenta tratar essas coisas para a gente entender o que está acontecendo. Mas isso não é normal. O Carlinho da igreja está me ligando. Carlinho, estou gravando um vídeo na igreja agora, eu não posso te atender, meu querido. Infelizmente, tá? Infelizmente, estou com dificuldade aqui de atender. O pau tá quebrando aqui, ó. A turma tá agarrada ali também, viu? Nós já brigamos tanto antes de conhecer a Cristo. E mesmo agora que estamos na igreja, ainda temos conflitos. Como podemos realmente mudar, construir um casamento que agrade a Deus? Isso você precisa entender que mesmo quando você passa pelo processo de conversão, existem outras coisas que estão acontecendo. A vida com Deus é um processo. Muitas coisas e muitos conflitos ainda vão surgir no casamento porque você precisa amadurecer. Porque o seu casamento precisa amadurecer. Porque Deus precisa quebrar o orgulho no seu casamento, o seu ou da esposa, ou simplesmente mostrar para vocês que Ele é o Senhor do casamento. Então exigir de uma vez por todas ou achar que convertir tudo vai mudar é porque você ainda precisa conhecer um pouquinho da fé e perceber que não significa que me converti e que tudo vai mudar, mas significa que eu estou mudando, é um processo. Então passe por esse processo com humildade, reconhecendo os seus erros e sempre que precisar, busque ajuda. Busque ajuda de um profissional, busque ajuda do seu pastor, busque conselheiros e gente para ajudar no seu casamento. Minha esposa gasta demais. Ixi. E isso tem causado muitos problemas entre nós. Já tentei conversar, mas nada muda. Como podemos organizar nossas finanças sem que isso destrua o nosso casamento? Procurando ajuda pastoral ou terapia. Tem coisas que vocês vão precisar mexer. Talvez é um trauma, talvez gastar demais vem de um coração ansioso, talvez gastar demais vem de um desespero em querer preencher um vazio. Isso tudo que eu estou dizendo é de forma rasa, porque quem conhece o seu casamento e quem conhece vocês é quem os acompanha. Busque ajuda urgente. Mulher gasta dinheiro demais. Como fica a salvação para pessoas com problemas mentais? Quero citar aqui 1 João 3,20, que diz: e ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que nossa consciência e sabe de todas as coisas. Por que eu estou citando? Isso não é o versículo, mas eu estou citando e fazendo essa citação para mostrar para vocês que Deus está além da nossa capacidade física, das nossas capacidades intelectuais. A salvação ela não pertence ao nosso campo, a salvação ela pertence ao campo do Senhor. Nós temos a nossa igreja, e cito, e ele é membro da nossa igreja. Se eu perguntar aqui os universitários. Não, se eu tenho 20 anos que eu estou aqui, ele está aqui. Uns 25 anos. Ok, tudo bem. Nós temos a nossa igreja. O Denis, ele tem problema. Se você vier aqui, o aprisco das ovelhas da nossa igreja, você vai conhecê-lo todo culto. Não falta um culto.
Ele ama vir à igreja e participar. E nós cremos a atitude que ele tem, que ele entende através do Espírito, comunicando ao coração dele, que ele sabe o que está acontecendo. Pessoas com problemas mentais, pessoas com problemas emocionais, elas podem ser limitadas na nossa visão, mas na visão do Pai, na visão daquele que salva e transforma, Deus pode fazer todas as coisas. Então não deixe de orar, caso você conheça alguém que tem alguma limitação. Deus pode salvar qualquer um, porque a salvação ela pertence somente ao Senhor. Agora nós vamos para a nossa última pergunta, que diz: quais as lições de economia a Bíblia Sagrada nos ensina? Eu poderia citar vários versículos e a gente vai deixar aí na descrição do vídeo os versículos que falam sobre finanças ou como você lidar com elas. Mas a primeira coisa é você entendendo que o seu dinheiro ele pertence não a você e ao Senhor. E você é um mordomo daquilo que você tem. Você tem que usar o seu dinheiro com sabedoria, sem usura, entendendo que os seus recursos são dados pelo Senhor. Tem que usar com generosidade, aquele que a alma generosa prospera. Você tem que entender que você precisa poupar para o dia mau. Isso faz parte da vida cristã. José, lá no Egito, poupou. E no dia que veio a escassez, ele tinha guardado. Então, os 20% que ele poupava, ele pôde, então, usufruir disso. Então, você precisa usar de sabedoria. Mas vá lá nos versículos e cada um desses versículos vai te ajudar e vai te dar um direcionamento. Fica aqui o nosso agradecimento. Até a próxima. Manda suas perguntas. Se a gente conseguir, puder, nós vamos te responder. Que Jesus te abençoe. Até algum dia. Não esquece de dar o like, compartilhar, mandar para os amigos, para os pastores, para todo mundo. Comentar. Isso vai ajudar o nosso desenvolvimento e outras pessoas conhecerem quem o nosso Senhor Jesus é. Tchau, até mais.